microfone ecoando no além. Fone sussurrando, eles voltaram também. Fantasmas na live, vultos no rádio, ETs na órbita, sussurros no áudio. Se o editor travou, foi o espírito que mexeu. O microfone falhou, voz do além respondeu. Se o caos se manifesta, o ritual já começou. Olhos na sombra, arrepio sem fim. Entre geeks se chama, vem encarar o fim. Então senta, apaga a luz do seu quarto, tranca a porta, escuta o passo do assoalho, respira fundo, não olha pra trás, pois o episódio proibido começa agora. Jamais de conversa de boteco, Agora a invocação geek pra geek. onde o medo nerd ganha respeito e a resenha vira lenda no escuro perfeito. Entre geeks. Entre geeks. Entre geeks. Fala galera, estamos começando o nosso Entre Geeks. E aí, depois de tanta porrada aí, tentando gravar um filme de terror aí. Filme de terror não, porque a gente tá gravando filme, tá gravando um podcast de terror especial pra vocês, que hoje é sexta-feira 13 e a gente só funciona na base do ódio, porque já tá demais hoje. E estou aqui com a nossa querida amiga Cássia. Fala, Cássia, tudo bem? Oiê! Não estamos falando de alimentação, de dieta. Vamos falar de fantasmas e espíritos. Isso, espírito do mal. E falando em espírito do mal, estamos aqui com o Mr. It. Fala aí, Mr. It. Fala aí, vai, tá zoando agora. Olha, depois de tanto. Boa noite, galera. Depois de tanto ghost atrapalhar aqui a nossa sintonia, consegui entrar, né? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite de novo, viu, galera? Aí sim, agora vamos falar com outro espírito, só que esse não é do mal, é nosso amigo Cello. Fala, Cello. Salve, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? De boa na paz? Bora que bora. Graças a Deus, Senhor, consegui começar. Senhor, vamos lá. E galera, antes de a gente começar, por favor, vamos pro nosso patrocinado aí, a gente já volta. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria nem banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Grupo Elane. Mas hoje vamos falar aí sobre episódios de terror. Vamos contar um pouquinho de histórias. Nossa amiga Cássia vai trazer um pouquinho de terror, casos no hospital que tem assim. Nosso amigo Cello tá aqui para cumprimentar, porque esse cara aqui é um cara que não tem medo de fantasma, o cara que anda de madrugada por dentro de casa com a luz apagada, não corre. E o Mr. It, que é o cara que abre a geladeira de madrugada e não volta correndo pra cama. É isso aí. É ruim, hein? É ruim, hein? Esse é um tema que eu não gosto de falar. Cara, galera, eu vou gravar o podcast com vocês sem óculos pela primeira vez, porque é isso aqui, tá doendo minhas orelhas e tá doendo demais. Não sei porquê, mas hoje tá que tá, Senhor Jesus. Ou é de confuso, você comprou o óculos menor do que a tua cara, né, velho? Não, é que eu engordei, a cara ficou mais redonda. Não vou falar que engordei, não, que porque bom. minha nutricionista tá aí. Não engordei não. Foi o modo de falar. Meu rosto inchou. É retenção de líquido. Ah, é? É uma cerveja. Deu uma... Mas, falando sério aí, quando vocês pensam em sexta-feira 13, que é nem um dia de hoje, o que passa pela cabeça de vocês? Jason. Ó, não curto, assim, tipo... Não sou fã de terror, assim. Não consumo produtos, assim, de terror. Da galera fala assim... Ah, você gosta de filme de terror? Você gosta de filme disso, séries daquilo? Assim, o que eu gosto, por exemplo... não curto filme de espírito, odeio filme de espírito, porque eu acredito nisso, né? Então, não é algo que eu gosto de mexer, assim, pensar. Muito menos, sabe? Vamos assistir um filme de espírito com a luz apagada à meia-noite. Não vamos.
Não vamos, porque sabe uma coisa assim, que aí a galera que vai ouvir pode, que eu acho muito questionável em filmes assim de espírito e de filmes de terror, é assim, vamos dizer que estou na minha casa e eu escuto um barulho muito estranho. Opção A, o que você faz? Ah, você se tranca no seu quarto e você liga para a polícia, né? Opção B, você, sei lá, entra embaixo da sua cama e começa a chorar desesperadamente, começa a rezar. Opção C, não, você vai lá no escuro, onde está o barulho, para ver o que que é. Tipo, nesses filmes a gente sabe, né? Que é isso. Então, assim, tem umas coisas que não cabem na minha cabeça, né? Ah, Como que mas... você escuta o barulho, eu sei que tem que ser assim. Mas... Então, assim, não consumo. O que eu gosto, assim, muito de terror, né? Que eu gosto de... Esses filmes de Sexta-feira 13, Serra Elétrica... Como que é o nome daquele outro que tem a máscara branca? Eu não sei. É aquele que teve vários. É o Pânico? Eu não sei se é o É o Pânico. Pânico, tem 8 Não, agora, vai não é sair o do novo Pânico. esse ano. Não é do Pânico. Aquele outro. Aquele outro que ele tem uma. A gente fazendo live de terror, a gente não sabe nem quem são os principais. É o Jason, é o Jason. Não, Jason? Não, É o não é o Jason, tem Jason. máscara, é a máscara de rock. É a máscara de rock. Aí tem o outro que é o Slash, que chama Slayer lá, o Little Face lá, coisa lá, que é uma máscara que é o rosto que ele bota em cima na frente. Não, gente, que teve vários. Não, peraí, gente. Aguenta aí. Peraí, vamos pesquisar aqui. Peraí. Ah, mas uma coisa que a Casa tá falando é que os caras saem de madrugada assim, tá vindo barulho e sai de madrugada. Eu não duvido não, hoje em dia o ser humano tá tão imbecil que o pessoal sai tudo lá Tá fora, doido. meu. Deus me livre. Peraí, gente. Cadê? Quem que é? Cara, Cadê, meu? Se eu escutar o barulhinho lá fora, mano, eu escuto embaixo da coberta, tranco todas as portas, boto o cachorro do meu lado. Já era. Não, aqui eu sou cagão pra caramba. Falei assim, não dá não. Só tem tamanho, mas o meu caso não é esse não. Mas um filme de terror que eu gosto mesmo é o Pânico, porque o Pânico, cara, é o que não dá medo, que é um filme de comédia pra mim. É. É o Halloween. Quem é o cara do Halloween? É o Michael Myers. Então. O cara que bota a máscara. Que ele tem. Que acho que ele era irmão de alguém lá, não sei o que lá, que ele foi abusado, sei lá, enfim. Sei lá, enfim, esse daí. Então, assim, por que eu tava falando isso? Porque é uma live de terror. Ah, muito bom, muito bom. Como você pode ver, eu assisto muito, né, gente? E aí, então, assim, acho que já assisti esses. Esses não me dão medo. O que realmente me dá medo é questão de espírito. E aí, quando a gente pensa... E eu gosto muito também, tipo... eu gosto de consumir coisas de serial killer. E aí eu tenho, pra mim, que eu acho que quase 90% das mulheres gostam desse tema de serial killer, né? De psicose, né? Psicopatia. Não sei, gente, por que nós, mulheres, Canal no YouTube é o que mais tem hoje em dia. É canal isso, de detetive, falando de serial quase killer. sempre de mulher, né? Quase sempre de mulher. Então, assim, eu tenho na minha sala, eu tenho uma prateleira que é só livros, assim, sabe? Tipo, livros. Aí você vai ter, assim, meia dúzia de romance, né? Porque o resto eu já doei. Aí vai ter aqueles clássicos de Harry Potter que eu nunca doei na vida, né? Mas aí, assim, 80% vai ser assim, medicina macabra, crimes reais. Eu entendi que é medicina de cabra. Falei assim, virou veterinária. Não, macabra. Aí vai ter assim. Medicina de veterinária tipo, é sensacional. Perigo, cruel ou alguma coisa. Então, assim, eu amo esse tipo, eu consumo demais esse tipo de coisa. Mas, assim, em relação a espírito é complicado. E aí, quando a gente traz, assim, para a questão de vida real, né, eu acho que né, aqui a gente vai ter N religiões que vão escutar a gente, né, da galera, né? Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, em relação, não a gente tá falando só espírito, mas a gente sabe que tem alguns locais que são mais pesados que outro, energeticamente, né, quando a gente pensa, né, e hospital é um deles. Sim.
Porque, assim, no hospital a gente tem desde as pessoas que morrem, né, que desencarnam, até as pessoas que se curam, a gente tem os milagres da medicina. E a gente tem os nossos necrotérios, como todo, né, eu tava até falando numa outra live, que a gente tem, né, num desses hospitais que eu trabalho, ele é um hospital de 1900, assim, gente, bolinha, assim, sabe? Ele é um hospital, assim, de outro século, né? Acho que 2 séculos atrás, se não me engano. E aí o necrotério, ele é subterrâneo. Então ele não tem janelinhas, ele não é assim claro como a gente vê nesses CSI da vida. Então, ele é... Poucas vezes eu precisei ir, né? Porque como nutricionista não tem nem sentido. Alguém pode perguntar, mas por que não foi fazer lá, né? Nesses anos, assim, foram pontuais vezes, assim, que eu precisei descer por algum motivo X, né? Mas, assim, nunca desci sozinha, né? E nesse hospital é muito engraçado, não, né? Mas é coisa, porque, assim, você vai indo... Gente, sabe aquele corredor que as luzes vão acendendo? E as luzes vão apagando, Chelsea? Sabe? E às vezes a luz não apaga. Você tá indo, a luz não apaga, tem uma luz. Aí de repente a luz lá no fundo acende. Entendeu? Mas você tá indo. Você segue, você vai, entendeu? Você só segue. Né? E assim, eu falo que se eu tivesse que trabalhar com isso, aí ia ser difícil. Porque imagina você ter que ficar levando o cadáver ali na maca. Então e assim, é engraçado que uma das coisas que mais abre vaga dentro dos hospitais são esses, se eles dão um nome, são essas pessoas que pegam, né? Então, quando, né, a pessoa veio a falecer, então vem, né, uma pessoa lá do necrotério e busca para levar de volta para o necrotério, para colocar nas geladeiras, enfim, fazer autópsia, o que for que precisar. O legista ganha muito dinheiro, o legista. Você tá louco, eu não seria legista, mas nunca. Ainda mais que a gente sabe que, assim, depois da morte, ainda depois de um certo tempo, o corpo ainda tem uns certos espasmos, né? Imagina você tá lá abrindo e de repente tem um espasmo de uma mão. Você tá louco, ele pega na tua perna sem querer. Você tá louco, o olho abre, entendeu? Você não. Estaria lá longe. Você tá louco. Ô, Mr. It, e você? Sexta-feira 13, de filme de terror, você gosta de algum ou... Sou cagão. Nenhum, Ishi. Sou cagão. Nem psicose? Até o Drácula de Boris Karloff eu sou cagão. Peraí, psicose não é terror. Desculpa, psicose terror é psicológico. É suspense. Terror psicológico. Olha, não curto, eu não sei se é porque eu não curto, mas assim, ao mesmo tempo, como eu sou um cara de fé, eu acredito, você comentou, estava falando aí a Cássia, na questão do espiritismo, né? E assim, o interessante é que eu tenho medo, eu não assisto filme de terror nenhum, não me convide para nada, não vou, eu tenho altos pesadelos, mas ao mesmo tempo eu assisto programas que falam sobre essa coisa de vida após morte, de espiritismo, essas coisas todas. E aí a Cássia estava falando dessa coisa de necrotério, hospitais, e eu já vi não, eu olhei aqui nos YouTube da vida, muitos relatos de pessoas que trabalham nesse ambiente, e elas têm essa sensação, essa percepção de que, principalmente hospital e necrotério, de que acontecem coisas ali, né, de movimentações de materiais em que você não enxerga nada, você só vê... o tempo todo dessa sensação, sabe? Que da mesma forma como a gente, eu e o Ishi, a gente a gente já trocou algumas figurinhas em consulta, mas assim, eu tenho às vezes a mesma sensação do tipo assim, mas eu tinha colocado a minha caneta ali, entendeu? Como é que a minha caneta veio parar aqui? Entendeu? Então. Já presenciei, tipo, copos assim, que reza a lenda das pessoas, é porque a mesa não estava reta, mas o copo assim, andando assim, sabe? Aí você fica assim, não, mas, né? Já vi isso aqui dentro da minha casa também, inclusive, né?
copo já, tipo, ir de um canto pra outro, assim, na mesa, tranquilamente. Aí, me lembra que eu nunca vou na tua casa. Eu nunca vou na tua casa. Amigo, fim! Minha mãe falava que a gente, e eu sou testemunha, eu acho que assim, a gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Eu tenho medo de tudo. A minha mãe falava muito isso, né? É isso aí. Menos barato. É uma coisa que eu falo que eu acho que a gente que tem, né, que acredita um pouquinho mais, né? Por exemplo, eu e o Ish, essas coisas, o fato da gente acreditar, imaginar que isso realmente existe, né? A gente saber dessa questão e a gente sabe, né, que religião é um ponto muito, né, muito delicado da gente comentar também, né? Então é engraçado a gente falar sobre isso, porque vou dar um grande exemplo, né? A minha mãe, ela faleceu dentro da minha casa, né? Então, assim, e por N vezes, eu senti muitas vezes a presença dela e continuo sentindo. E isso que é engraçado, por mais que a gente fale que a gente não tem medo, que eu tenho medo de espírito, que eu não consumo, que eu não assisto, que eu não gosto de assistir, eu não tenho medo disso, né? Então, é engraçado essa questão quando a gente fala do que a gente gosta de... É aquilo que o Ishi falou. Eu não assisto filme, não me chamem, mas eu gosto de ver sobre o assunto. Tô passando. Eu e o Ishi, a gente passa esse filme. Então, o que acontece? Eu adoro filme de terror. Pra mim, filme de terror é muito bom. Eu sou cagão. Só que eu assisto de dia, eu não assisto de noite. Meio-dia, com o sol raiando. Churrasquinho na laje tomando uma breja. Não, pra mim tem que ser de dia, tem que o sol. Tipo assim, eu quando eu tava junto com outra pessoa, eu falei assim, mano, todos os filmes que a gente ia no cinema, a gente ia filme de terror. Eu adoro filme de terror. Tô cagão, morro de medo. Depois eu durmo morrendo com 300 cobertas, mesmo no calor com a coberta coberta. Como se a coberta fosse me salvar de alguma coisa, né? Claro que vai. Cara, mas aí a gente vai. Só que o problema, um filme pra mim que me marcou muito, que me deu muito medo, não sei se vocês já ouviram falar de Os Estranhos. Não, já vi falar os outros. Não, Os Estranhos era tipo assim, tinha uma família que se mudou pra uma casa e tinha uns caras na rua que passava, tipo assim, aparecia de madrugada com máscara tipo de pão. Máscara, sabe, pão americano, máscara assim, não sei o quê. Aí cada um tinha uma máscara diferente e ficava assustando a família. E tipo assim, ela entrou, é um caso verídico, existe. Tanto que saiu no cinema esses dias aí, O Estranho 2, continuação. E, cara, tipo assim, a pessoa entrava e matava, só que tinha muito susto. Isso é o susto. Me lembro que tava no cinema, quando apareceu a moça, tava morrendo de medo, eu ouvia barulho lá fora. Quando ela abriu a janela, tava aquele cara assim com a máscara. Barulho assim, e ela abre a janela, eu achei incrível isso. Sensacional. Abriu a janela, aquela máscara de pão na cabeça com os olhos desenhados, olhando assim, coisa. Eu no cinema dei um grito, falei, ih! Mas eu dei um grito tão fino, mas tão fino. E como é que foi o grito? Peraí. Tipo assim, acabou. Como é que foi o grito? Eu sei que no cinema acabou o cinema, todo mundo riu pra caramba, tal. Aí o filme acabou. Quando o filme acabou, todo mundo falou assim, nossa, você viu aquela menina de 14 anos que gritou lá em cima? Era eu. Mas eu tinha quase 30 anos. O meu grito foi tão fino que foi. Mas te falo, foi o único filme, eu gosto de filme que assusta. Um filme que pega você no susto. Mas olha só, gente, ó, a gente tá... A gente fala de algo... Oi, desculpe, a gente fala de algo assim que é difícil provar, né? E assim, é a questão de que cada um acredite de acordo com a sua fé, independente da sua religião. Mas também, gente, para que os diretores, os autores, os escritores, eles elaborarem aí uma sinopse de um filme, porra, eles devem ter pesquisado muita coisa aí verdadeira, né? Devem ter se baseado, tipo assim, aquele personagem do Fred ali, o do Johnson, aquela outra da menina lá, o Exorcista. Aquela da boneca, Annabelle é verdade. Annabelle é verdade, gente. Aquele casal lá que pega lá o Exorcista, todo mundo aqui, é o casal da Annabelle lá, que tem uns 30 filmes deles lá. Cara, não assisti Annabelle, não vou assistir, não assisto Exorcismo.
tá? Não assisto Atividade Paranormal, não assisto Premonição, não assisto Grito, Susto, Premonição é bom, é Desespero, engraçado, é sei lá o que, um engraçado. infarto, não assisto. Premonição é que nem o Jack Swall lá. Ô, louco. Cara, tem uma cena do Premonição. Eu não assisti Premonição, então, assim, pra vocês que assistiram, principalmente o Cello que gostou. Eu fiquei 1 ano sem estar em elevador, graças a esse Aquela filme. merda, porque tem cortes na internet, né? Então a galera, né? Então quando saiu. Porque saiu um Premonição ano passado, não saiu? É, saiu. Então, aí quando saiu, sei lá, que foi o 6, o 13, o 8, o 10, sei lá que Premonição a gente já tá. Aí a internet, né? Sei lá por quê, né? Mas o algoritmo do Instagram me mandou para coisas de premonição. E aí me mandou numa cena da premonição. Aquela cena foi foda. Da pessoa. Aí vocês vão me falar em qual que é? Que a pessoa tá no carro, na frente tem um caminhão com várias toras de madeira. Meu, eu nunca mais fico com o carro atrás de um caminhão com tora de madeira. Não, gente, é bizarro. Mas, assim, os Jogos Mortais, eu até acho que o 3 ou 4 eu achei ele legal, assim, que aí vai dentro daquilo. Mas, assim, pra quem não sabe, não sei se vocês sabem, mas os Jogos Mortais, ele foi inspirado em um outro filme. Qual? O Cubo. Ah, o Cubo é sensacional. Os Jogos Mortais, Léo, ele foi inspirado no Cubo. Então, assim, quem não assistiu e gosta desse conteúdo tipo Jogos Mortais, assiste o Cubo. O Cubo é bom. É bom. Putz, Tem o Cubo 1, 2 e tem o nossa Cubo senhora. chinês. Cubo japonês. Nossa senhora, esse filme, olha. Nossa, é. Tá. Que nem anime de terror. Anime de terror é O sensacional. Grito não foi. O Grito não é japonês? Grito é. O Grito não é japonês? É japonês. Ô, Tchelo, eu O que sou Grito não é da descendente. Samara? Não, da Samara é outro. Qual é da Samara? Da Samara é o chamado. Isso, que também é japonês. Esses são os dois que eu mais me cago de medo, pode falar de Que é O japonês chamado, o Cello, ele quer fazer uma tatuagem no braço do Entende? Não, então, o que eu tava falando do filme é que, tipo assim, na casa que eu morava, ela tinha, tipo, a televisão lá, tipo, era aquela que era com aquelas antenas mais antigas, então, tipo assim, ficava chiando, né? Tipo, aquela imagem meio preta e branca, assim, e tal. E eu lembro que, tipo, quando a galera assistia a fita, né, da Samara, ficava a mesma coisa. Aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça, mano, eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar apavorado e tal. Aí quando minha mãe assistia esse filme, eu ficava, tipo, meio que com isso na cabeça. Aí eu sonhava, era mó doideira, cara. Sério? Ficava morrendo Deus de do céu. medo, ficava morrendo de medo. Aí teve até uma vez que eu saí com um amigo meu, a gente foi, não lembro onde exatamente a gente foi, mas tipo assim, a gente tava num vagão do metrô, tava até que meio vazio, assim, mas no fundo do vagão tinha uma pessoa sentada, muito parecida igual a Samara, sabia? Tipo assim, olhando pra gente. Então, imagina, tipo, ela olhando assim pra gente, assim, isso aqui é tudo mais tal. Aí eu cutuquei meu amigo, eu falei, mano, não é possível. Eu falei, acho que agora vem me buscar. Aí eu falei assim, mano, você tá vendo a mesma coisa que eu? Aí ele, tô, mano, bizarro. Aí eu falei, mano, que agonia. Aí eu fiquei inquieto no metrô, assim. Aí a pessoa ainda veio, falou com a gente, mó doideira. A pessoa foi falar com vocês? Foi falar com a gente, tipo, de uma maneira não muito agradável, mas veio. Aí depois... Você tá louco, tá amarrado na hora de Jesus. Aí Você sabe que esse negócio que o Thiago falou de metrô, dizem as más línguas, que quem é maquinista de metrô também tem várias histórias dessa, né? Tem. Ó, pra você ter uma ideia, eu trabalhei na Bolsa de Valores durante 13 anos, né? E quem não conhece a Bolsa de Valores, tem o pitch, né? Que era lá antigamente tinha, que era o Viva Voz, onde o pessoal ficava gritando. Era vários círculos onde o pessoal ficava gritando, tal. Leiloando, compra 10, 700, tal. Tem a dólar, tem o pessoal da agrícola, tem o pessoal dos itens modais. Tinha as operações lá embaixo. O pessoal gritava. Só que, cara, tinha coisas que na TV nunca passou. Então, por exemplo, vocês não sabem, mas já teve gente lá que já deu o próprio tiro na cabeça, morreu na frente de todo mundo. Sério? Tinha gente lá que cheirava tanto refrigerante, entendeu? Coca-Cola, cheirava tanto Coca-Cola lá que já morreu de overdose. Então, tipo assim, tem muita coisa que aconteceu lá dentro, de suicídio, essas coisas lá, que é absurdo. É absurdo. Gente, meu Deus. Principalmente na época que tava acabando. O que acontece? Quando eu entrei lá, eu era ponta de mesa, eu era back-office. Então, o que acontece? Quando acabava a operação, o pessoal ia embora, os operadores iam embora, ficava os back-office para contar os boletos, para passar pro pessoal da mesa. Ah, foi 10 para tal cliente, foi 10 da corretora tal, foi isso da corretora tal. A gente ficava somando, e o pessoal ia embora.
Quando acabava tudo, a gente pegava e ia no banheiro. Cara, a gente ouvia a porta do banheiro abrir sozinha, fechar sozinha. Tinha a hora que o pessoal apagava a luz, porque o pessoal ia embora, esquecia que a gente tava lá, apagava a luz. Aí a gente gritava pra acender, o pessoal falava assim, não, mas eu não apaguei, apagou sozinho. Então, tipo assim, tinha coisas que acontecia desse tipo. Cara, é absurdo. E quando a gente ia embora lá do centro, pô, o centrão já dá. O centro de São Paulo já dá um pouco de medo, galera. Quem não conhece, São Bento ali de madrugada, perto da madrugada, já dá medo. E, cara, a gente trabalhava nessas coisas, cara, então era fogo, cara, era fogo. A gente morria de medo. Então, meu, cada coisa que acontecia nessas coisas que a gente tá medo. Mas isso que vocês estavam falando de espírito, meu, é a Kátia. Tem meio que é Kátia. E o Edson, a gente tem mais que você chama Kátia. Mas em casa, essas coisas assim de barulho batendo, essas coisas tem. Cara, eu sou um cagão pra essas coisas, cara. Eu já vi copo caindo, quebrando. Eu já vi a HQ da minha biblioteca cair. Isso quando eu tava no apartamento. Cair. Eu já vi quando eu tava deitado o Loki acordar com tudo desesperado, ficar latindo pra cima. O Loki não, o Totti. Latindo pra cima. Ô, eu Léo. já acordo, eu já abro o olho, já fecho, falo, em nome de Jesus, ó Senhor, meu parceiro. Ô, Léo. Fica lá, gente. Você já ouviu falar que gatos, eles tiram a energia ruim, né? Do ambiente, Sim, da pessoa. E dizem que os bichos vêm, né? Eles têm eles são mais sensitivos do que nós, né? Meus gatos, às vezes, ficam assim, ó. Nossa senhora. Do nada, assim, olhando pra um ponto fixo. Aí eu fico assim. Eu sei que de vez em quando aparece, o Loki só fica abanando o rabo, então deve ser de boa, né? Ó, Ele abana o rabo, então eu falo assim, eu falo deve que ser de boa. assim, eu tenho algumas. Aí não é nem terror, tá? E é uma coisa que até eu me emociono muito, né? Então a minha mãe, ela faleceu na minha casa, né? Enfim, foi-se. E aí, assim, a gente tem alguns episódios que aconteceram eles comigo, né? Então, quando ela se foi, eu não conseguia voltar aqui para minha casa. Então, por muito tempo, eu fiquei morando na casa da minha sogra. E eu queria, porque eu queria voltar para cá, né? Porque aqui sempre foi o meu lar, sempre foi o meu porto seguro, independente de qualquer coisa, né? Mas sempre foi o meu lar, meu porto seguro. E eu sempre falava assim, preciso de um motivo, preciso de uma luz, né? Preciso de alguma coisa. Naquele mês que eu falei que eu precisava, né, dessa luz, que eu precisava de um motivo pelo qual eu tinha que voltar para minha casa, né? Um dos meus gatos atuais, ele simplesmente adotou a minha casa. Ele entrou na garagem, lá ele ficou. Então um dia eu vim aqui em casa, né, para ver se estava tudo bem. Ele se auto-adotou e daqui ele nunca mais saiu. Daqui ele está aqui na ponta e ele é o meu grude. Este mesmo gato, né, em eventuais cenários aqui de casa, né, além dele ficar olhando fixo também às vezes para determinados pontos, teve uma vez que eu lembro como assim, se fosse ontem, eu senti o cheiro do perfume da minha mãe, né, uma brisa, assim, sabe quando você sente a brisa do perfume da pessoa? Como se a pessoa estivesse passando por você? Eu senti o cheiro dela, e quando, assim, eu olhei, assim, foi muito rápido, eu olhei, gente, sem brincadeira, o Popinho, que é o meu gato, ele estava sentado, né, no banheiro, assim, na porta do banheiro, sem brincadeira, gente. O desodorante da minha mãe estava no chão e ele estava com a pata em cima do desodorante dela. Olhando para mim. Só de falar isso me arrepia até hoje. Eu fiquei parada, assim, olhando, eu sorri, né? Falei, tá bom, filho. Falei, fica aí com o desodorante da vovó, né? Mas, assim, foi muito... São coisas, assim, porque minha mãe nasceu nessa casa, né? Ela nasceu nessa casa, então ela desencarnou nessa casa. Então, assim, espiritualmente, né? Por acreditar, por ser, né, fazer parte da minha religião, eu já fui atrás de saber coisas disso, enfim, não importa. Mas, assim, eu tenho episódios, assim, que são muito emocionantes, né, e inclusive, né, compartilhando com vocês, desde que mamãe se foi, eu nunca consegui sonhar com ela, né, nunca. Eu nunca sonhei com ela e em todas as minhas noites eu rezo, eu peço por ela, né? Eu falo que eu tô bem, que enfim, né? E se vai. E
né, para, né, os meninos aqui sabem, meu gato, né, este mesmo gato ficou doente, né, no mês de janeiro, e ele ficou com uma síndrome ali, como se ele estivesse com labirintite, então ele não podia subir dessa escada. Então ficamos, né, principalmente eu, dormindo na sala com ele, normal, Sim. né? E aí eu tive um episódio que eu estava exatamente do jeito que eu dormi, exatamente na posição do sofá que eu dormi. Para quem acredita, né, e para quem também não acredita, né, então eu acho que a gente tá nessa live também para, né, conhecimento, né, orientação, né, Sim, sim. e também ouvir tudo. Para nós, por exemplo, eu e o Edson, que acreditamos nisso, que seguimos essa linha, quando a gente dorme, né, muitas vezes, né, nossa alma, nosso espírito, ele sai do nosso corpo e ele vai. Isso não significa que a gente morreu, né? Mas naquela noite foi muito curioso o que aconteceu, porque eu estava dormindo e eu sonhei, gente, que eu acordei com um barulho na minha cozinha. Eu estava exatamente naquela posição, eu acordei com um barulho na minha cozinha, eu levantei exatamente da posição que eu estava, eu fui na minha cozinha, eu esbarrei com a minha mãe, né? E aí eu peguei ela na mão, feliz da vida, subi, né? Mostrei, acordei, entrei no quarto da minha sogra, acordei a minha sogra e falei, Silvana, olha minha mãe, olha minha mãe, olha minha mãe. Ela olhar, sentou assim na cama dela, minha sogra, e ela falou assim, Cássia, eu não consigo vê-la, né? E a minha mãe estava sorrindo para mim, né? Foi a primeira vez que depois de 5 anos eu consegui sonhar com a minha mãe. E ela estava sorrindo. Isso, gente, para mim foi um negócio assim. Sabe quando é divisor de águas? Sim. Do jeito que você se sente, se tá tudo bem, entendeu? A pessoa tá bem, você tá bem, entendeu? E que você vai seguir a sua vida também. Então, assim, eu acho que muitos dos motivos pelo qual eu não gosto de consumir essa questão de espírito é por acreditar. Sim. É igual o Edson, ele não gosta, não consome, porque a gente acaba, né, lendo, vendo, né, e tendo relatos, experiências disso também, né? Acho que o Edson também pode completar muito disso. Então, eu já comentei isso numa primeira vez que nós fizemos isso aqui também, e é o caso com a minha mãe, eu era muito apegado a ela também. E aqui em casa já faz um tempo que eu não tenho mais essa percepção, mas principalmente logo após o falecimento dela, porque assim, minha mãe também ela passou mal aqui na minha casa, ela já tinha um problema de saúde, né? Era uma pessoa obesa, enfim, né? Vindo do interior, então aquelas coisas de 7 filhos, é complicado a coisa. E eu que fui o que a levou a última vez, o último filho que a viu e ela viu fui eu. Que eu que levei, levei no hospital ali no 9 de julho. E foi uma coisa também bastante traumática. Eu, assim, praticamente eu despiroquei, né? Você despiroca. Eu acho que qualquer ser humano que ama as pessoas, ama a família, né? Principalmente pai, mãe e filho, quando perde um ente querido, eu acho que despiroca mesmo. Mas teve um período em que eu fiquei naquela sensação de que vultos caminhavam. Assim, olha, eu fico até arrepiado, gente. Mas eu vou falar porque você me chamou para conversa, que eu estava quietinho aqui, não estava vendo a hora de terminar isso aqui. Mas, enfim, aquela sensação de ver vultos, aquela sensação de ver vultos, porta fechando, você via movimento na janela, aí você ia ver, não tinha nada. E isso, assim, eu não comentei com ninguém. Na verdade, a primeira vez que eu comentei foi numa live aí que o Ed provocou também sobre essa coisa de terror. E foi onde eu comecei a frequentar centro espírita também, né, por outras questões aí, espiritual e pessoal, enfim, né, conversei com a Cássia já sobre isso. Mas aí eu também, para eu tentar entender melhor isso e aceitar, eu acabei lendo um livro daquela autora Zíbia Gasparetto. Zíbia, então, e foi uma coisa assim muito interessante, que eu sou preguiçoso para ler, né? E para eu ler um livro precisa me chamar muito a atenção, o título,
precisa ser até uma leitura dinâmica, né? E esse livro eu estava cortando o cabelo num salão de bairro aqui perto da minha casa, e aí eu vi o livro na mesa. O título do livro era Eles Estão Entre Nós, se me falha a memória. 2 livros que eu li dela, Eles Estão Entre Nós e Ninguém é de Ninguém, que é até uma literatura... É antigo, esse livro é muito antigo, gente, mas é uma literatura assim que, olha, vem sempre na minha memória. Quando eu li esse livro dela, que aí eu fiquei sabendo que ela é espírita, é muito famosa, para quem quiser ir depois entender um pouquinho mais, pesquisar aí no Titio Google, aí eu comecei a entender que, né, eu comecei a aceitar, né, não só aceitar, mas também, aí a minha fé de acreditar aumentou muito, e a Cássia sabe disso, porque já conversamos, né, rapidamente um pouco sobre isso, em que as pessoas, elas deixam que o estado material, né, que é o que a maioria, eles comentam aí, as pessoas ligadas a esse assunto, falam assim, quando nós falecemos, nós deixamos o corpo material, mas o corpo espiritual, ele fica circulando, vamos dizer assim, né? E tem aquele momento em que, se esse espírito também não tiver um momento de paz, ele também tem que as suas, digamos assim, os seus momentos de desespero, de querer manter contato. Isso é o que eu li a respeito, né? Então, assim, não estou dizendo que vocês que estão nos vendo e nos ouvindo precisem acreditar. Eu espero que cada um de vocês aí tenha a sua fé. E com certeza, quem nos estiver ouvindo, alguém vai comentar a respeito disso com também. Certeza. Mas é isso. Então, hoje, eu toda vez que eu passo diante de um velório, eu vou no cemitério, lá em datas especiais, e às vezes eu vou lá preciso pedir uma bênção. Eu acho que a gente tem que sempre pedir para as pessoas que infelizmente não estão entre nós, que descansem em paz, que tenham a sua paz, né? Eu não tinha esse hábito, tá? Eu tenho o meu lado católico, tenho o meu lado budista também, mas eu acho que o mais importante é assim, o ser humano ele precisa ter a sua fé, né? Independente da sua religião. Então, eu acho que quem tem fé, né, a pessoa de fé, ele acaba acreditando. Então, só que também eu já fiquei sabendo, já conversando com pessoas do meio aí, né, pessoas com mais estudos, não só científico, mas estudo no sentido de a fé estar bem evidenciada, que eles falam que existe aquela coisa assim de o espírito bom e o espírito ruim. Né? E eu também acredito, porque se tem um ser humano, um indivíduo bom, e aquele indivíduo ruim que faz a maldade, eu acho que quando ele se desfaz do lado material, eu acho que o espírito não vai deixar de ser ruim ou vai deixar de ser bom. Não sei, eu tenho essa percepção. Então, por isso que eu não gosto dessas coisas que envolvam aí terror, sabe, essas coisas que assusta, porque eu acredito que eu fico arrepiado. Então, às vezes, quando eu tenho meus pesadelos aqui, e eu vejo que, assim, são pesadelos porque eu deixei de pedir a bênção e de pedir paz para as pessoas que eu conheci que faleceram. Então, eu acho que, às vezes, isso é uma cobrança. Eu tenho esse entendimento que é uma cobrança. Então, todas as vezes que eu escuto, assim, como a Cássia falou agora, descreveu o caso da mãe dela, eu acredito, eu acredito, eu não duvido disso, não. Né? Como eu já ouvi outros relatos de outras pessoas, mas também já ouvi e vi pessoas satirizando, né? Dizendo que isso é coisa da imaginação sua, né? Mas, enfim... E quando eu vejo alguns acidentes, alguns desastres e algumas pessoas que você olha assim, puxa, eu vi, o cara sobreviveu àquilo, então esse cara que sobreviveu àquilo, né, ou aquele acidente, ou aquela situação, eu acho que não era o momento dele, né? Não era o momento dele nos deixar, tipo assim, acidente de avião, né? Acidente de avião, qual a probabilidade de ter um sobrevivente num acidente de avião? Né? Estatisticamente falando, a tendência é 0, né? Não ter sobrevivente.
Mas por que um sobrevive, 2 sobrevivem, algumas pessoas sobrevivem? E já ouvi relato também de que essas pessoas que sobrevivem, eles começam a ver coisas e enxergar o mundo de uma forma diferente. Esses são os relatos que eu... Tanto é que teve um filme aí que foi baseado... A premonição que vocês estavam falando, né? É isso aí. Não é que as pessoas... eles, como é que fala? Se antecipam a ver mortes de pessoas, não é isso? Ela vê antes a situação que vai acontecer e tenta fazer o possível para burlar a morte, né? Mas não consegue, né? Parece-me que não consegue, né? É que a morte fala assim, quando a morte vem, ela vem. Não adianta você burlar que ela vai te pegar não tem jeito, hora ou gente. depois. A minha mãe falava o seguinte, que a gente vem na Terra, a gente não sabe quanto a gente vai viver, nem o que vai acontecer. A gente sabe que a gente vai morrer. É a única certeza, né? É a única certeza que a gente tem. É a única certeza. E a gente vem com uma missão, né? Exatamente. Com quantos anos, o que vai acontecer e do que a gente vai morrer, não sabe. E uma outra coisa que eu também... Outra coisa que eu ouço, não, já ouvi, e já faz um tempo que eu não escuto, é da reencarnação também, né? Então, assim, eu também nunca vi, nunca presenciei, mas, gente, eu vou ser honesto. Eu acredito nessa questão da reencarnação, porque tem muitas coisas que acontecem no mundo e com as pessoas, gente, que não tem uma explicação lógica e racional. Né? É que nem você discutiu a questão fugindo um pouquinho aí do métier, mas você discutir a questão de extraterrestre. Extraterrestre é uma questão assim, de ou você acredita, mesmo que você não tenha uma prova concreta, não tenha fatos, mas assim, né? Assim como eu acredito no pós-morte, eu acredito em extraterrestre. Vamos me chamar de doido, vou começar a falar ET, né? Na verdade, a reencarnação nada mais é que um new game. É tipo assim, você morreu, a gente vai ter que começar um novo jogo. Tipo, a gente vive na Matrix, tecnicamente. Então, tem gente que acredita nisso mesmo. Tem gente que acredita nisso, que a gente vive numa Matrix. Então, tipo assim, pássaro parado no céu, que tem todo mundo que tira a câmera. Alguma pedra que tá solta, que tá parada, depois volta. Então, tipo assim, tem gente que tem essas teorias que a reencarnação nada mais é que um new game. A pessoa... Não é que a pessoa falece, mas o corpo aqui físico, que na verdade é o ideogramas que a gente tem, que é um avatar nosso, falece, a pessoa dá um new game, começa com outro, algumas vezes aparece uma lembrança, porque é o erro no sistema que faz a gente se lembrar. Mas, tipo assim, tem vários N coisas aí, tanto de religião, como coisa, porque, tipo assim, o ser humano é aquela, né? O ser humano precisa ter uma explicação. Desculpa, gente, que eu tô caçando um mosquito, tá? Tem problema, eu tô caçando barata, mas tô só trolhando. O que acontece? O ser humano, ele quer explicar tudo. Como não consegue explicar tudo, inventa qualquer coisinha aí que tem. Teoria, religião, essas coisas. Mas se coisa de espírito existe. Se é espírito bom, se é fantasma, se é anjo. Tecnicamente, essas coisas eu acredito, tá? Essas coisas eu acredito. Tanto que acredito porque muitas coisas eu já vi, já presenciei, muitas coisas já aconteceu, não só comigo, com pessoas que têm em volta. Uma coisa, tipo assim, a Fabiana, que é outra pessoa que a minha ex que trabalha no hospital também. E ela era a chefe do almoxerifado, gerente do almoxerifado. E ela fala que às vezes, cara, o estoque, ela via coisa indo, ela via gente andando de madrugada dentro do hospital. Então, tipo assim, o pessoal conversava, o que você tá fazendo aqui? Não, só estou caminhando. Depois, quando vai ver na câmera, ela tá conversando com a pessoa, só que quando tá vendo na câmera, a pessoa tá conversando sozinha, entendeu? Só que, na verdade, tava conversando com uma criança. Então, tipo assim, eu falo, acho que o pior medo meu é ver uma criança. Eu já vi no hospital e já vi no estacionamento. No ex-cliente... Galera, eu vou fazer o corte, que eu vou falar o nome na cliente nossa. Vou fazer o corte, ó. Calma. Na Feline, voltando. Eu vi lá. O que acontece? Eu sempre brincava com eles. Tem uma menina loirinha aqui. Pessoal, por quê? É o seguinte, um dia eu cheguei cedo. Eu sempre costumei chegar cedo na empresa. A gente tava lá, o Mr. It conhece, lá o lugar, lá no Sacomã. Eu cheguei cedo. Eu tinha que abrir, o pessoal tinha que abrir o portão. Só que de vez em quando eu abria. Eu morava ali em Diadema, então era mais fácil chegar lá.
Eu cheguei um dia, era 6h30 da manhã, eu madruguei, era pra entrar às 8, cheguei às 6h30, eu tava nervoso. Aí cheguei em casa, abri 6h30, entrei, e eu vi os bolivianos lá embaixo, trabalhando, fazendo parte de costura, todas essas coisas, e subi pro andar de cima, que era o setor administrativo, eu ficava lá. Era eu, minha funcionária lá, que era a Beatriz, e tinha o nosso outro amigo lá, o Giovanni. Aí esperando chegar, a gente tava trabalhando lá, tal. Aí do nada, apareceu uma criança loira, dentro do estoque, que era na parte de cima, que é o estoque lá, brincando com as peças ali da roupa ali, rindo e brincando. Eu olhei pra menina, a menina sorriu pra mim e falei assim, ó, fica mexendo assim não, que a gente tá usando, brincando, né? Eu falei com a menina, não tá mexendo não, que a gente tá separando. Ela deu uma risada e desceu correndo, né, pras escadas. Eu fiquei quieto, tava dando risada e comecei a trabalhar ali, botei ali, tal, a Beatriz olhou pra minha cara, tava de boa, quando nada tivesse acontecido, trabalhei normal. Aí eu peguei e desci, que é o meu sempre tempinho, eu não consigo ficar mais de meia hora no computador, TDAH é fogo. Aí eu falei assim, vou dar uma volta, vou pegar um cafezinho lá embaixo. Aí eu desci, peguei o café tomando lá e fui conversar com os bolivianos. Falei assim, fala mestre, tudo bom? Eu falei, tudo. Cara, é a tua sobrinha ou tua filha que tá aqui com vocês? Aí ele assim, por quê? Não, tem uma menina loirinha lá em cima, ela aqui. Fala, Léo, tem uma criança aqui não. Eu falei, lógico que tem, tava lá em cima, lá, então eu brinquei com ela, dei risada, falei pra não pegar as coisas. Não tem. Eu falei, então deve ser parente da dona da empresa aqui, tal. Eu falei assim, Léo, tem ninguém aqui. Cara, eu fiz questão de andar, subir, ver as portas dos banheiros, ver a área de estoque, ver tudo lá. E não tinha ninguém. Puxei na câmera, que a gente tinha câmera, não tinha ninguém na câmera. Mano, eu sei que é o seguinte, todo mundo ficou morrendo de medo. Meu Deus do céu, quem não ficaria, cara? Aí eu falei assim, eu vi a criança, eu conversei. Aí a menina que tava trabalhando comigo, que tava na mesma sala, ela falou assim, Léo, eu vi você conversar com alguém. Só que eu pensei que era um funcionário. Eu falei, não, era uma criança mesmo. Tinha lá certinho. Quando a gente mudou dali, a gente foi pro outro escritório, que era na rua de baixo. Aí até bem que a galera, a capacidade da menina loirinha vir junto com a gente. Porque, tipo assim, eu acreditava, mas eu sou um pouco cético. Eu brinco com essas coisas. Não importa. Não fazendo mal, não tem problema nenhum. Aí eu brinquei, falei assim, a loirinha daqui a pouco vem aqui, quem sabe ela ajuda a mexer no estoque. Brinquei com a galera deu risada, tal. Mano, tipo assim, acabou o expediente, o meu amigo, o Mr. It, o Thiago conhece, o Petrovitz, o Giovanni. Ele chegou lá, nada, e falou assim, Léo, corre aqui embaixo. Desci, o que foi? Cara, aquelas peças estão, olha lá. Aí parecia que tava caindo, mas tava reta, não tinha como cair a peça. E a peça escorregava. Tchuf. Aí ele falou, o que é? Eu falei assim, mas deve ser a menina loirinha. Aí começou a cair mais rápido. Eu falei assim, eu acho que vamos embora, porque ela tá querendo ficar sozinha aqui, vamos embora. Você ainda tem coragem de falar isso ainda, cara, sério? A gente pegou as coisas e falou, o que acontece? Não fez mal pra gente, então tipo assim, não tem problema nenhum. Aí no outro dia eu contei pra todo mundo. Quem disse que o pessoal quis trabalhar lá? Ninguém Tiveram quer. lá, a menina teve que chamar o pastor dela lá pra vir ali, pra fazer oração, tudo lá, tal. Porque, pessoal, eu botei medo em todo mundo. Só que, tipo assim, eu tenho medo, só que, eu brinco, não tem problema. Não machucando comigo, não tem problema nenhum. A gente divide no ambiente, tá de boa. Não tem problema. Mas bota as coisas no lugar, não tirou, vai botar no lugar. Cara, e a gente brincava lá, eu brincava com essas coisas lá, e o pessoal morria de medo. E até hoje, eles falam, às vezes mandam mensagem pra mim, falam, Léo, a menina te mandou um abraço, porque tá derrubando as coisas aqui. Fala, manda outro pra ela. Meu Deus. Cara. Eu já vi, por trabalhar em hospital, né? Então eu tô o tempo todo na UTI, né? Então não tem jeito, é inevitável, né? Não tem. Inevitável. Muitas vezes eu entro na UTI e eu falo, gente, eu falei, vocês não vão ver o bebê que tá chorando? Aí alguém vê, mas não tem nenhum chorando. Né? E já presenciei várias vezes e você vê crianças assim correndo, vulto de criança correndo. O hospital sempre tem. Quando eu fiquei então, internado. Não tem jeito. E uma vez eu também estava na garagem de um prédio de um amigo meu. E aí tava na garagem e aí, tipo, eu vi uma criança passando. Eu falei, gente, vocês viram essa criança? Não tinha criança. Não tinha criança nenhuma, né? Mas no hospital é muito assim, é aquilo que o Léo falou, né? Eu acredito que a gente nunca tá sozinho, é aquilo que o Ishi leu o livro, né? Não estamos sozinhos. E assim como eu também acho que a gente não tá sozinho, que existe ET, que existe extraterrestre, né? Eu também acredito nisso. Isso aí é com o Cello, porque acredito em nada, mas esse é com o Cello. Eu acredito, né? Super acredito, acho que estão entre nós, se duvidar, estão iguais humanos, entendeu? Estudando a gente,
sabe? Tem várias questões, assim, quando eu assisto aquele negócio do Discovery de alienígenas do passado, Muito cara, da hora, né? tem um triplex na minha cabeça, meu É filho. muito maneiro, né? Putz, nossa, gente, aquele live de TDAH, né? A gente muda da água pro vinho. Mas a gente vai fazer um episódio só Cara, de quando eu teoremas. quando eu fico Teoremas de vendo aqueles Pitágoras. negócios assim, como é que construíram as pirâmides? Porque é real, porque você acha assim, tipo, oitava maravilha do mundo, uma das oitavas maravilhas do mundo. Mas aí você fala assim, caraca, é verdade, como é que construíram aquelas pirâmides, né? Como é que tão simétricas, tão pedras tão pesadas, né? Tipo, antes de Cristo, né? E se a gente não tinha nada, como é que é um negócio desse, entendeu? Como é que foi Machu Picchu? Como é que foi um monte de... Eu falo, gente, eu falei, é o triplex na minha cabeça, viu, Thiago? Não, é bem maneiro mesmo. Cara, porque- é bizarro. Pra quem nunca assistiu Alienígenas do Passado aí, Discovery, mesmo não acreditando, tá, gente? Assiste, porque, sério, eu não acreditava. Pra não dizer que eu não acreditava, eu achava... Uma vez o Felipe falou ainda assim pra mim, né? Acho que foi logo no início do meu relacionamento com ele, que ele falou assim, acho que conversando, papo vem, papo vai, deve ter caído no assunto de alienígenas. Ele fez assim, mas como é que você acha que alienígena é, Cássia? Sei lá, fiquei pensando como o Alien, né? Como o Hollywood apresentou pra gente, né? Porque Hollywood apresentou assim pra gente, né? Aí ele fez assim, não, você não pode imaginar que alienígenas podem estar igual a gente, não sei o que. Eu falei, aí foi quando ele me mostrou alienígenas do passado. Aí eu fiz assim, gente, eu acho que em um dia eu consumi tanto episódio que ele olhou e falou assim, e aí eu falei assim, cara, eu falei, tem um triplex na minha cabeça agora. Você acredita, né, o Cello, em ET, né? Cara, eu acredito, cara. Eu acredito que o universo, eu acho que ele é grande demais pra existir só a gente, sabe? Tipo E assim, Cello, não tem aquele negócio daquela área, não sei o que, lá nos Estados Área Unidos? 51. tem Ninguém essa consegue questão ver, da... que dizem que tem ET, que tem nave espacial, que tem muitos teste desses militar Paranauê. e tal, assim. Então, A área 51 tem anjo lá dentro, lá. Cara, tem tanta coisa lá que dizem que tem, né? Mas eu acredito sim, porque, igual eu tava falando, eu acho que o universo é tão grande, cara, a ponto de, tipo assim, de existir só a gente, assim, sabe? Concordo. Só a Terra, né, pra ter só a Então, gente eu que tem, sei né? lá, cara, eu acho que, tipo assim, por mais que os matemáticos aí sabem muito melhor, muito mais do que eu, mas dizem, né, que tem uma probabilidade muito baixa, porque existem diversas condições nas quais precisam estar, né, o sol, temperatura, atmosfera, não sei o que e tal, para ter vida, mas eu acho que, pô, o universo é tão gigantesco, tantas possibilidades, eu acho que deve ter E tem a outras, questão assim, também, que tipo, não existe só a nossa galáxia. Então só Né, você então. imagina. Tem Só outras. imaginar A gente que. só Só conhece a imaginar que nossa. cada. Só imaginar que cada estrela no céu é um sol, né? Então, Então. imagine quantos. Então. É mesquinho até a gente Galáxia achar que tem, só né? existe a Terra, né? Com seres vivos. Olha, e pegando esse gancho de vocês, a questão eu também assisto, eu sou fã desse programa, acabei virando, né? Do passado. Alienígena do passado, mas tem outros programas também, que eu não me recordo agora o nome, mas acho que é mais ou menos nessa linha, e atual, tá? É patrocinado pelo National Geography, né? Que eu acho que é legal também, falando das questões da pirâmide que a Cássia colocou. Nós estamos falando de algo que foi construído há mais de 2.000 anos. Como é que... Isso já é estudos científicos atuais, tá? Eles voltaram a estudar, porque os próprios cientistas, matemáticos, engenheiros da atualidade, eles tentam entender como é que um ser humano conseguiu construir aquelas pirâmides com precisões milimétricas entre aquelas rochas que pesam 300 toneladas. Não é possível que só a força humana que fez aquelas rochas subirem tantos metros de altura. E como cortou, né, gente? Como cortaram aquelas pedras? Os cortes precisos e da onde que vieram aquelas rochas, né? Geólogos, cientistas estudaram que aquele tipo de rocha vieram de uma distância muito grande. E aí teve um estudo, né? Um estudo aí de um grupo envolveu cientistas, matemáticos, engenheiros e arqueólogos, recente, que eu vi, né? Recente é coisa do ano passado, que dizia o seguinte, que uma das possibilidades, uma das teorias, né? Porque existem várias teorias, uma das teorias era ET, houve ajudas de ET
com inteligência extraterrestre, com poder de levitação em ajudar os egípcios a cortarem e a mover aqueles blocos. Essa é uma teoria. E a outra teoria é que eles trouxeram essas rochas através de barcos, através do rio Nilo. Por isso que as pirâmides, num primeiro momento, né, grandes construções foram próximos ao rio Nilo. Só que aí entra a questão da engenharia, quando fala assim, mas como é que tira do navio? Como é que levantou para pôr aquelas pedras, quantidade de pedras no navio? Então, assim, quando você... E o programa, ele não diz que aquilo é verdadeiro. Eu acho bacana desse programa, pelo menos na minha concepção, é que ele joga lá estudos científicos, matemáticos e de engenharia, e você faz na tua cabeça. E faz você fazer uma reflexão. Então, a própria história... para mim, né, eu acredito no caso de extraterrestre, porque a própria história que eu vi, né, que eu acompanhei aqui, pode ser ficção, não, mas duvido, as pirâmides estão lá, poxa, tem a Machu Picchu aí, aqui da América Latina, lá, a civilização, os maias, que construíram aqueles desenhos, saiu um outro documentário recente sobre aqueles desenhos, em que uma teoria diz que aquilo ali eram sinais de comunicação da Terra. Eles desenhos de plantação? Isso, por isso. Nossa, que eles... de plantação não. Acho que é... como é que fala? Os desenhos de... eu esqueci o nome. Mas, enfim, eu acho que... Oi? Aeroglifos? Mas eu não lembro o nome da região lá, cara. Aeroglifos. Fica no Peru, acho que é no Peru, na região do Peru, ali nos Andes, tá? Que tem esses desenhos, símbolos. E aí, em alguns estudos aqui de arqueólogos nas próprias pirâmides, eles identificando espaçonave. Enfim, são coisas assim que é o que o pessoal fala, né? Aqueles que tendem a ser assim mais frio em relação a esses temas, né? Espiritismo, ET, eles dizem que não, isso não existe. Isso é coisa da cabeça de algumas pessoas. Bom, então eu faço parte dessas pessoas que acreditam, porque eu não consigo ter... Engenheiros atuais já falaram assim, gente, não tem equipamento, no mundo atual ainda não existe equipamento para cortar com tanta precisão, pelo menos que é o que falou no documentário lá, e carregar aqueles pesos e se deslocar em distâncias tão grandes para fazer aquilo. Sim. Então você fala assim, meu Deus do céu, né? Aí fica aquela questão, foi com a... E fora a inteligência, né? Se a gente pegar a história da humanidade, por que alguns povos, eles eram tão avançados cientificamente, culturalmente, em relação a outras civilizações da mesma época? Então, o melhor exemplo são os maias, né? Aqui a região do Peru, México, os próprios egípcios, né? O povo do Egito, como é que eles tinham inteligência para construir aquelas pirâmides, aqueles mausoléus, os próprios romanos também, né? E aí eu vi um último documentário que eu vi sobre a questão, ainda ligado aos ETs, aí, aos extraterrestres, de alguns personagens históricos terem sido abduzidos, né? O pessoal que estiver nos ouvindo pode falar que o Japa agora ficou doido de vez, esclerosou, né? Mas tem são documentários, então assim, documentários que me fez refletir, e essa reflexão te dá dois caminhos, ou você acredita, três, né? Ou você acredita, ou você não acredita, ou você ignora. Então, tipo assim, Nostradamus, né? Os teoremas de Nostradamus. Qual outro lá, o que inventou os aparelhos, os helicópteros lá também? Esqueci o nome desse inventor aí. Foram pessoas que, os historiadores dizem que eles foram abduzidos, que eles receberam inteligência e tecnologia de extraterrestre. Por isso que eles desenvolveram e escreveram o que eles documentaram lá, os Nostradamus, com aquele todo histórico dele, prevendo coisas que aconteceram no decorrer do ano. Uma ala diz que isso foi muita coincidência,
Mas, Enfim. a partir de perceber, tem bastante pessoa que fala que foi abduzido por ET, sofreram pesquisas e que voltaram meio doidos da vida, né? Que o pessoal tá meio paralítico, não, meio, eu falo, neurótico com essas coisas, né? Então tem bastante gente que fala que foi pesquisado, abriu o cérebro, abriu o corpo dele, tem chip na cabeça. Tem Lobotomia. tem um rapaz que trabalhou na NASA um tempo, acho que o nome dele é Bob Lazar. De tempos em tempos ele aparece ou aparecia, não sei, falando um monte dessas coisas assim, tipo, que o governo dos Estados Unidos fazia tal coisa na área 51. O governo dos Estados Unidos fazia não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, tipo, tantas coisas assim que ele foi divulgando, assim, na mídia, vamos dizer assim, que tem muita gente que acredita, tem outras que não. E teve uma galera, né, Tchelo, que acaba divulgando isso e que é apagada também, né? Não, mas olha tipo só, isso. vocês, a Cássia e o Tchelo levantou dois pontos importantes. De fato, num passado não muito distante, inclusive os próprios países, principalmente Estados Unidos, eles procuravam desmistificar isso, né? Dizer que eram coisas da cabeça da humanidade. Mas vocês viram que recentemente o próprio Estados Unidos, ele abriu, né? Abriram seus arquivos confidenciais e eles postaram vídeos de pilotos da Força Aérea Americana, Marinha dos Estados Unidos, eles filmaram OVNIs. Sim, Então, assim, eles filmaram objetos voadores não eles, identificados. então, eles filmaram OVNIs e a própria Marinha, pelo menos foi o que eu vi no noticiário, e o próprio programa aí dos ufólogos aí que tinha nos documentários. Eles, na época, por exemplo, a Área 51, né, aquele filme do Will Smith lá, dos alienígenas lá, foi baseado em alguma coisa da área 51, se você pegar lá, como é que chama? O Independence Day, né? Porque assim, os próprios autores, diretores, eles não tiram isso da cabeça assim, acorda no dia seguinte e escreve. Eles se baseiam em algumas coisas. Então, como no tema a gente está falando de filme de terror, essas coisas, espiritismo, né? Gente, olha, assim, eu não vou assistir porque eu sei que foi, assim, pela minha fé, eu sei que foram baseados em alguns fatos reais, gente. O Exorcista é um caso. O Exorcista, Mas né? Mas você sabe que eu vi uma coisa sobre esse negócio de Área 51, o porquê não é tão falado. Não, sim, mas o porquê não é tão. A gente não se fala tanto em vida extraterrestre, OVNIs, e etc, etc. Né? E também porque essa questão de a gente achar, tipo, desses, né, documentários de, tipo, por exemplo, alienígenas do passado, essas coisas, porque. Uma vez eu vi numa matéria, né? Eu nem lembro, faz anos isso. Acho que foi um pouco depois. Depois que eu arrumei um triplex na minha cabeça, eu fui entender por que ninguém então se falava disso, né? Se realmente. Né, porque não tem como, por mais que você. Assim, não vou acreditar em extraterrestre, mas mesmo quando você vê uns documentários desse, não tem como você não ficar com a pulga atrás da orelha. Né? Não tem como você não ter um ponto de interrogação na tua cabeça de pensar, será que isso é verídico ou não, entendeu? Será que isso aconteceu ou não? E aí eu vi eu não sei se foi uma matéria, se foi num podcast, eu sei que na época eu tava, tipo, super entretida nesse assunto, foi um pouco antes da pandemia, e aí eu vi uma moça, eu não sei o que ela era, não lembro mais, gente, mas ela explicou mais ou menos do porquê que é pouquíssimo falado e não se vê na mídia, né? Além de ter toda a questão da política, né? Que a gente sabe que tem muito envolvimento em relação à política, mas tem sobre religião, né? Imagina se a gente chega, né? Imagina se o mundo chega e fala assim: isso foi construído pelos ETs, isso foi construído por não sei quem, isso foi construído por não sei quem. As pessoas, elas vão, né? A fé das pessoas, elas vão ficar abalada. Vão mesmo. E eu não sei se o Cello, né, deve ter visto também coisas assim. Então as pessoas vão deixar, por exemplo, de acreditar que existe algo muito maior. Eu jamais deixaria de acreditar, mas muitas pessoas deixariam de acreditar. Né? Vamos supor, se Deus fez tudo realmente, como a gente sabe, né, que a gente tem fé, cada um tem o seu Deus, a sua fé, enfim, que a gente respeita de todo mundo.
Mas se a gente expõe que, por exemplo, a gente digo, né? Se o mundo expõe, olha, escancar, as pirâmides do Egito foram feitas assim, né? O Machu Picchu foi feito assim, né? As cataratas foram feitas assim, sabe? As maravilhas, né? Quase todas elas foram feitas isso. Eu acho que a população que já não está muito, né? Não existe, né? Uma questão de intolerância absurda, de tantas coisas insanas que vêm acontecendo e que acontecem no nosso mundo, a gente vai perder totalmente o resto do que a gente tem de humanidade. Eu acho que, tipo assim, eu acho que como para tudo, né, hoje em dia na internet, esse debate que a gente tem para qualquer coisa, então eu acredito que esse tema seja só mais um, sabe? Eu acredito que, tipo assim, tem pessoas que vão realmente acreditar, putz, ó, existe alienígena, a NASA divulgou, pelo contraponto, não é nada, a NASA tem interesse financeiro e não sei o que, sabe? E até também na questão do tópico religioso, vamos dizer assim, né? É muita questão interpretativa também, né? Porque às vezes nos versículos da Bíblia, por exemplo, quando tá descrito lá que seja a casa, ou será que a casa é o nosso planeta? Será que a casa é o universo? Entendeu? Então, tipo assim, a gente não sabe ao certo, então eu acho que as coisas que a NASA solta, se é que são verdades, eu acho que eles, tipo, meio que vão soltando, assim, aos poucos para ver como que a população se absorve tudo isso, sabe? Se existe algum debate, se as pessoas, sei lá, ficam malucas com isso, ou algo do tipo. Porque eu tenho quase certeza que, tipo, tem coisas assim que realmente ninguém sabe o que aconteceu, e realmente coisas assim que não tem explicação, e talvez seja justamente isso também que não expliquem, porque, pô, legal, vocês gravaram um vídeo e aí, não sabe o que é, não vão resolver, sabe? Então, é muito complicado essa questão assim, né? Porque tem toda a questão da interpretação das pessoas, tem toda aquela questão de se isso é verdade ou não. Porque hoje em dia, tipo, parece que hoje em dia nada mais é verdade, sabe? Hoje em dia tudo parece que é opinião, tudo parece que é interesse, tudo parece que é só interesse financeiro, enfim. Então, eu nem sei se a gente vai chegar, assim, num nível, assim, de, tipo, da população acreditar, a não ser que vejamos com nossos próprios olhos, assim, sabe? Tipo, sei lá, uma nave, assim, vir visitar a gente, assim, ou sei lá, qualquer outra coisa, assim, sabe? É muito doideira. Ó, só um minutinho. Oi, só para falar correto aí pro pessoal, as linhas de Nazca, né, de Nazca, no Peru. Pra vocês terem uma ideia, foram criadas pela civilização Nazca 200 anos antes de Cristo, de 200 antes de Cristo e 600 depois de Cristo. Para se ter uma ideia da linha temporal do negócio. E aí tem uma teoria também, dentro do que o Cello e a Cássia colocou também, e eu até, foi uma única vez que eu vi, não me recordo em que canal, mas foi um documentário, acho que foi dentro dos alienígenas do passado, que surgiu uma teoria dizendo que, inclusive, né, vão achar que eu fiquei esclerosado de vez agora, que Jesus Cristo era um ser extraterrestre. Ah, eu já vi isso. Mas né? tem uma seita nos Estados vários Unidos lugares de que herói. dizem isso, tem uma seita nos Estados Unidos. Mas eu vi num local só. Aí eu parei para pensar um pouquinho, mas eu não dei assim, não me aprofundei. Eu até vou voltar a dar uma pesquisada. Então, mas aí imagina se alguém virar e falar e comprovar que, sei lá, eu não estou dizendo que eu acredito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá, mas imagina se o mundo vem e escancara e esfrega na nossa cara e fala Jesus Cristo foi um alienígena. Imagina, a galera vai se matar. Tem gente que vai se matar. Então, o que acontece? É que o ser humano, a gente coloca tudo que a gente não consegue explicar, a gente tenta dar uma nova explicação. Então a gente fala que é alienígena. Na Bíblia fala que existe seres celestiais exatamente na Terra, aí todo mundo fala assim, não, seres celestiais, aí a Bíblia fala o querubins, os anjos, tudo. Só que o que acontece? Pode ser que esses querubins, os anjos, seja tudo, tipo assim, uns seres de outro planeta. Então, tipo assim, pode ser N coisas, entendeu? O importante, isso não afeta na religião, na seita de alguma coisa. Nenhum, então, o que acontece?
E não, Não, tem que isso afetar na fé de ninguém também. Não, isso que acontece é que depende do modo da interpretação. Então, tipo assim, isso pode ser que seja, vem os seres de outros celestiais que vieram de fora, tal. Pode ser sim, pessoas de outro planeta, essas coisas que veio, só que isso não apaga. Só diferente é o jeito que o modo foi escrito, o modo apresentado. Então, isso não altera nada. Então, galera, isso que a gente tá dizendo não é pra vocês levar inteiramente o pé da letra. Isso aí é teorias da teorias, A é o gente tá achismo trazendo teorias nosso. na internet É também. isso, uma coisa que não tem, literalmente, uma explicação. Entendeu? E também não precisa de explicação. O que vocês precisam mesmo saber é a fé de vocês. Cada um tem o seu, isso segue de boa. Alguns são mais céticos, outros não. Eu, por exemplo, não acredito em aliens. Mas acredito sim que a gente não está só. Mas não acredito que seja de outro planeta. Porque se fosse de outro planeta, porra, você vai ter tanto lugar pra você ir, vai vir pra Terra. Tipo assim, tem 300 mil lugares vir pra cá. Lógico, a gente pode ser tipo o zoológico deles, né? Tá aqui só pra fazer experiência, pra ficar habilizando. Não tem muita coisa aqui. Porque tipo, se você for parar pra pensar assim do lado alienígena da parada, que interesse que ele vai ter aqui na Terra? A gente se mata, a gente discute às bagulho, vezes- nada, a gente não vive harmonia, a gente discute uns Nada. negócios nada a ver. a É gente se estudo. xinga. Às vezes pode ser de estudo. Eles estão vendo a gente mais por causa de estudo, entendeu? Pode ser que seja criações Tá deles. e estudando fez. como não ser, né? Então, pode modificar muita coisa, pode ser N coisas. Então é interessante, até um próximo episódio a gente trazer um aqui só de teorias assim, de aliens. Teoria. E eu vou tentar trazer um velho aí, um outro velho que também fala bastante aí de teorias, que nosso amigo Emit quase participou da live dele. Mas a gente vai trazer ele aqui, a gente vai falar sobre teorias, que é uma coisa que todo mundo aqui gosta de falar, de aliens, essas coisas que a gente gosta. Alguns céticos que nem eu, mas alguns acreditam pra caramba. Isso aí. E eu falo, Mr. It, isso que você tá dizendo, que você tá falando, existe desenhos pela parede, tem desenhos na parede falando de aviões. Tem pinturas Tem antigas alguns- que retratam OVNIs Alguns também. alguns falas de helicóptero, alguns falas de tanque de guerra, uma coisa que não existiu naquela época que eles falam. Pra mim não muda a minha ideia que a gente tá vivendo num ciclo de tempo, aonde o passado é o nosso futuro, entendeu? E hoje a gente tá vivendo no presente, que amanhã é o passado. Então, tipo assim, já aconteceu as coisas. Então, tipo assim, Pra mim, o mundo tivemos já acabou e a helicóptero, gente tá já sobrevivendo. tivemos tudo isso, Oi. já teve essas coisas. Aí nós somos novas pessoas que tá rodando esse Ô, Ed, ciclo Olha, das coisas que estão acontecendo. olha só, em cima disso que você falou agora, cara, depois uma hora até vou tomar um café pra gente conversar mais e Café, pesquisar. gosto, me chama. Né? Não, então, não, a gente pode até fazer uma outra live dando uma continuidade disso, Não, trazendo café, convidado. Café também. Trazendo convidado. Não, Mas isso que café. você falou, que o ciclo se repete, eu vou dizer uma coisa para você. Num desses programas que eu assisti, que falava sobre a famosa cidade de Atlanta, né? Atlântida, que desapareceu, e foi um programa que assisti assim umas 2, 3 vezes, porque é um programa extremamente interessante. E os pesquisadores, eles linkaram 10 coincidências daquele local ali, que eu não me recordo hoje, né? Que eles identificaram que ali era onde estava a cidade perdida, a cidade que desapareceu de Atlântida. E aí uma outra teoria, e aí uma teoria de arqueólogos que foram estudar as pirâmides do Egito, que falava o seguinte, essa teoria, é que naquele local ali era onde de fato existia a cidade de Atlântida, e o que se comprovou, além dos 10 tópicos levantados pelos estudiosos, lá os cientistas e o arqueólogo, foram as figuras que foram vistas e identificadas na pirâmide do Egito, porque a Atlântida sumiu em função de um grande tsunami, né? De uma erupção e de um tsunami muito forte, não é isso? Se não me falha a memória, né? Deixa eu até confirmar aqui. A cidade perdida de Atlântida. E dentro desses arqueólogos que estudaram as figuras das pirâmides do Egito, tem diz que registro histórico que os egípcios
eles viram, eles perceberam, eles sentiram e eles documentaram essa questão. Né? Foi num dos programas, depois apareceu nesse programa que o Cello assiste também, que é os alienígenas do passado, mas também sobre a civilização egípcia, no mesmo canal, né? O mesmo canal aqui do streamer que mostra esses documentários. E isso é uma coisa que eu também achei interessante. Eu gosto de assistir esse tipo de programa, documentários, né? Vários tipos de documentários, de religião, essas coisas científicas também. E aí eles comentaram que, baseado até na história de Platão, no registro de Platão, né? Que eles fizeram essa busca, esse estudo para descobrir se naquele local, daquela parte lá do Oceano Atlântico, né, onde ele afundou, era de fato a cidade perdida. E quando... Oi. Mr. It, um segundinho, é que eu não posso perder a piada. Foi feito e escrito em cima de Platão, mas o Plato foi muito grande? Desculpa, não podia perder a piada. Desculpa. Desculpa. Pode voltar a falar. Ok, você não perdeu a piada, mas voltando aqui dentro do contexto. Mas você sabe que o Plato é pequeno, ele escreveu, né? Porque esse é o único documento que está registrado, que foi preservado, vamos dizer assim, e achado, que fala sobre Atlântida, é o Platão. São as escritas de Platão. Mas, porém, Platão escreveu isso trocentos anos depois do fato ter acontecido. Porque o Platão também andou pesquisando outras literaturas e aquela velha história, né? Foi passando de boca em boca. E alguns registraram através de escrita. Que nem Jesus Cristo e a própria Bíblia. Mas aí, nesse programa que mostrou os arqueólogos estudando lá os desenhos das pirâmides do Egito, em função da descoberta dos túmulos aí lá do Egito, tem registrado, sim, da civilização atlântida, que o Egito teve contato, que eles são do mesmo período ali, né? E eles são equidistantes, pelo que eu entendi, né? O Egito está muito próximo da ilha onde a Atlântida teoricamente existia. E está registrado nesses desenhos das pirâmides que a civilização de Atlântida teve contato com a civilização egípcia. E que os egípcios registraram nos desenhos das paredes das pirâmides o tsunami, porque o Egito sentiu que o tsunami foi de uma escala assim, muito pior do que aconteceu no Japão. Né? E aí entra aquilo que você estava falando, nós vivemos uma história repetitiva. E tem uma teoria que diz, né? E o meu irmão que está lá já também comentou, que o Japão um dia pode desaparecer. Porque está, né? Ilhas, né? Uma ilha. Ilha. E eu não quero, claro, mas é assim, nós estamos falando aqui de filme de terror, teoria, que já misturou tudo, né? Mas, enfim, aí os nossos ouvintes, aí, quem nos acompanha também vão dar os seus testemunhos. Mas o tsunami que teve no Japão lá, o que aconteceu para fazer com que a Atlântida desaparecesse foi potencial a nível 10. Tá entendendo? Então isso pode acontecer sim, assim como... Por isso que eu não tinha parado para pensar que a gente vive num ciclo repetitivo da história. Né? E é verdade, a Primeira Guerra está aí, a Segunda Guerra veio, a Terceira está para acontecer, e se você pegar os conteúdos aí historicamente da Primeira e da Segunda Guerra, não é muito diferente do que está sendo discutido agora, né? Nova geopolítica, né? Mas procura depois aí, um chamado O Relógio para o Fim do Mundo. Aí eles falam quantos segundos, né? Um relógio que fala quantos segundos tá para soltar as bombas a bomba kryptoniana, a bomba nuclear, para acabar com o planeta, né? Então existe um relógio chamado O Relógio para o Fim do Mundo. Se você ver certinho, botar no Google lá, aparece. Cello, você entende essas coisas de Atlântida? Você já ouviu falar alguma coisa ou não? Cara, já ouvi falar de Atlântida, já ouvi falar também de uma cidade perdida também, que dizem que tá enterrada na Amazônia também, eu só não lembro o nome agora.
Ratanabá. Se eu não me engano, é também. Eu já ouvi falar já, tipo assim, não com tanto conhecimento assim, igual o Japa trouxe pra gente, mas já ouvi sim, cara. Não, é fogo, cara. Essas coisas de Atlântida, cara, fala que era uma civilização muito avançada, né? Então por isso que eu falo que isso aí é coisas, pra mim, é cíclico. Nossa Terra é avançada, então provavelmente o que tá no... Por exemplo, nunca ninguém sabe o que tem no fundo do mar. Às vezes no fundo do mar deve ter muitas cidades, muita coisa que já foi coberta. Ô, Léo, tá aqui, ó. Atlântida é a lendária civilização insular descrita pelo filósofo grego Platão, por volta de 360 a.C., nos diálogos Timeu e Crítias. Narrada como uma potência militar, que era uma civilização avançada, tecnologia avançada, a ilha teria afundado no Oceano Atlântico após a ira dos deuses. Então mistura um pouco aí a questão de ficção, religião, questões geológicas, né? Servindo como uma alegoria sobre a soberba. Embora considerada um mito, inspira pesquisas sobre possíveis localizações reais, como Santorini. Foi esse documentário que eu li. Na ilha de Santorini, eles levantaram 10 tópicos lá, os estudiosos que fizeram esse programa, acho que patrocinado também, como sempre, pelo National Geographic. Muito interessante. Depois é um programa já de alguns anos aí, mas é um programa assim mais atual, que dá uma explicação, eu diria assim, um pouco mais, eu diria mais sensata, para você até aceitar que a Atlântida existiu. E é nesse documentário, né, que fala, que traz lá os arqueólogos no Egito, lendo lá as pirâmides, dizendo que os egípcios registraram isso. Então, tem uma ala, né, uma parte desses cientistas e arqueólogos que dizem que a Atlântida, assim, existiu e é nessa ilha de Santorini. E tem uma ala que ainda acha que é tudo teoria do imaginária da própria escrita do Platão, que, na verdade, Platão se baseou de escritas e de historiadores de muitos anos antes da existência dele. Então, é uma coisa, assim, interessante, né? Então, enfim, tá aqui aí o esclarecimento mais didático. Vou deixar um livro para vocês, chama Eram Deuses Astronautas. Cara, dá uma olhada pra você ver. Eles falam muito disso de ET, que os ET teve aqui, então, que é os ETs, coisa do pessoal da Atlântida sobre eles. O autor desse livro, ele fazia parte do programa Alienígenas do Passado, o autor aí. É isso aí. E ele faleceu o ano passado. E aí tem uma outra coisa, você vê como é que são, né? Aí teve aquela, foi até, eu entendi como um comentário até irônico aí, que saiu na mídia na época, até das pessoas mais céticas, dizendo assim, o cara morreu sem ele mesmo ver e comprovar que existiam, né, que existem seres extraterrestres, né? Então, você vê que até na morte do cara, os caras também fazem esse comentário que eu diria até infeliz, né? Mas, enfim, cara, é isso, beleza? É isso aí. Galera, eu acho que a gente já passou de 1h20, né? A gente passou um pouquinho. Passou um tempinho. Ultrapassou o horário, né? Mas tentando arrumar, voltando a arrumar, saiu, voltando, então foi complicado. Mas a Cássia saiu, precisou sair, teve que resolver algum probleminha, por isso que ela não voltou mais. Só que antes da gente terminar com os do cacete, minha mãe do nada apareceu um vulto. Vocês têm que minha mãe, sensacional. Mas antes de deixar um pouquinho antes de finalizar, já a partir de finalizar, só pra falar assim, então a gente aqui entre nós, a gente já concordou que existe espírito, que os ETs estão entre nós e que o passado é o nosso futuro, que é uma coisa cíclica, né? Então meio aí eu já não sei, eu discordo um pouco. Eu conversei com o nosso amigo aqui e o WhatsApp aqui, o nosso amigo Cinquentão, ele vai vir, a gente vai participar de um podcast que ele vai trazer ele aqui pra gente conversar sobre teorias. Aí legal. Vai existir vários tipos de teorias sobre isso. Com certeza. A gente vai fazer um monte de episódios, um episódio até 2 horas, pra gente falar de vários tipos de teorias. Então vai ser muito interessante pra gente estar falando isso.
Galera, eu sei que a gente era pra estar falando de terror por Sexta-feira 13, mas os aliens também faz parte dessa parte de terror. Quantos filmes que a gente já passou na tela? Que é no começo dos anos 2000, a gente tinha aquele filme, Os Sinais. Quem conhece esse filme dos Sinais, onde os ETs passavam assim? Tem uma parte até no filme que aparece uma câmera na televisão falando que tinha ETs até no Brasil. Então é um filme muito bom que eu deixo pra vocês aqui como dica. E o livro um livro pra vocês que era Os Deuses Astronautas, que é muito interessante pra vocês estar lendo. Tirando os livros da Zíbia Gaspareto, que nosso amigo Emílio aí falou. Vou passar aqui pra vocês as últimas palavras de vocês, não da vida, né, mas esse episódio aqui. Fala aí, Tchelo, meu querido. Valeu, galerinha, obrigado aí por ter acompanhado a gente. Desculpa aí não ter conseguido falar muito, né, infelizmente tivemos problemas técnicos aí, né. Graças a mim. Mas faz parte. Obrigado aí a todo mundo aí que nos apoia, obrigado a todo mundo que critica, obrigado a todo mundo que nos xinga. Isso só nos motiva a cada vez mais continuar a fazer o que a gente está fazendo. E é isso, viu? Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus, se vocês acreditarem. Se não acreditar, se cuidem. É isso aí. É nóis. Fala você, Mr. Tite. Tite, Obrigado de novo. Obrigado a vocês que nos ouvem, nos acompanhem, nos veem, nos criticam, nos elogiem. Deixe a opinião de vocês, não deixe de nos seguir, né, aí no nosso Instagram, aí, no YouTube. Sim. O Ed vai comentar. Mas dê a opinião de vocês aí, se vocês passaram por alguma situação já como que nós comentamos aqui, e se vocês acreditam ou não, enfim. Eu acho que é importante aí a gente também saber o que vocês pensam ou como vocês enxergam essa questão aí, tá bom? Um abraço para todos vocês aí. Até a próxima viagem. Muito obrigado. Só para dar uma dica, entre no nosso site lá, bloggrupelane.com.br, tá? Ou melhor, bloggrupelane.com, não tem o BR. Bom, galera, siga também no nosso Instagram, bloggrupelane.com, e o nosso podcast Entre Geeks Podcast. É só botar @entregeekspodcast, você vai entrar lá no nosso Instagram. E você que tá assistindo aqui pelo YouTube, dá um like aí, se inscreve aí na gente aí, dá essa forcinha aí basic pra gente. E se você vai pro Spotify, obrigado por você estar ouvindo aí. Fala pra gente aí, ou comente aí embaixo aqui, tanto no nosso site, no nosso blog, ou aí no Spotify. Comente aí se você também acredita em ET, em alien, espíritos, o que te dá medo, o que não te dá medo, o que te dá coragem. Comenta aí pra gente aí. E galera, a gente volta na próxima aí. Se eu não me engano, esse episódio tá saindo agora sexta-feira 13. E na outra semana, na sexta-feira, tá saindo um episódio de games também aí. Que vai ter um novo episódio aí que a gente vou tentar combinar com o Tchela aí pra gente tá gravando essa semana. Pra semana que vem tá saindo aí o debate games pra vocês. Caso não sair, saiu outro Entre Geeks aí novamente aí. De Idiocracia. Mas se Deus quiser, vai sair um novo episódio aí de debate game. Galera, bora que bora. Muito obrigado. E até a próxima aí. Manda um beijo, Mr. It. Mostrou a bunda. Tchau, volto já aí. Tchau, tchau. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Entre Geeks são de exclusiva responsabilidade deles e representam suas visões individuais no momento do debate, podendo evoluir ou ser reconsiderados ao longo do tempo. O conteúdo ali seguido tem caráter informativo e orientativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a verdade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas nesse vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimento. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e respeito a todos.